Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre conversar com Deus. Quem me acompanha aqui no canal já me ouviu falar da necessidade de escutar Deus. Sempre falo sobre perguntar coisas para Deus, conversar, escutar, passar tempo com Ele. Mas esse conceito pode ser meio vago para algumas pessoas. Até mesmo alguns cristãos acham que Deus está distante, inalcançável. Muitos consideram Jesus mais acessível, mas mesmo assim não se sentem tão próximos dele. Eu sei que a grandeza de Deus é intimidadora e é algo que nos faz sentir distantes dele. Mas foi por isso mesmo que Jesus veio no corpo de um homem para nos aproximar de Deus. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos ser um com Ele. Em João 17, 20 a 26, Jesus orou a Deus assim: Pai, eu não peço somente por estes, mas também por todos aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Que todos sejam um, como tu, Pai, é um em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também me amaste. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Essa oração mostra o enorme desejo que Jesus tem de ser um conosco. Ele já é um com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, mas Jesus pediu a Deus que nós também fizéssemos parte desta unidade. Não no nosso corpo físico aqui na terra, mas no espírito. Quando aceitamos Jesus como Salvador e abrimos nossos corações a Ele, permitimos que Ele viva dentro de nós. E assim passamos a fazer parte dessa união. Quando conversou com Nicodemos, um dos principais dos judeus, Jesus explicou lá em João 3, 3 e 6. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava falando da diferença entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Ainda que hoje nós estejamos vivendo no nosso corpo físico, no Espírito nós já renascemos. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, nosso espírito renasceu e se uniu com Deus. Paulo escreveu isso em Efésios 2, de 4 a 6. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu enorme amor com que nos amou, nos reviveu com Cristo. Enquanto nós ainda estávamos mortos, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, contrariando todos os sentidos do nosso corpo físico, espiritualmente já estamos unidos com Deus. O nosso espírito renascido está assentado nas regiões celestiais. Mas os sentidos do nosso corpo interferem na nossa comunhão com Deus. Apesar de não nos afastar espiritualmente, eles abalam o nosso psicológico. O seu espírito renascido já está na presença de Deus,
mas as sensações do mundo físico abafam a sua conexão espiritual e você se sente afastado dele. O que acontece com muita frequência, porque nossa mente está sintonizada com o nosso corpo físico, que por sua vez está totalmente ligado aos sentimentos e sensações do mundo. O que nós precisamos é aprender a separar as sensações do mundo físico da nossa conexão com o espiritual. Essa é a verdadeira luta da carne contra o espírito. E, infelizmente, a maioria das igrejas cristãs ficou prisioneira dessa luta, tentando fazer o cristão ser santo na carne, ser perfeito aqui no mundo físico. E isso é impossível, porque se você conseguisse deixar de cometer pecados, Jesus não precisava ter se sacrificado para se salvar. Você ia conseguir sozinho, mas não consegue. Quando Paulo explicou sobre o corpo físico e o espiritual, lá em 1 Coríntios 15, ele disse no versículo 50, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso significa que o seu corpo físico não vai para o céu, só o seu espírito. Para o corpo físico entrar no céu, ele tem que ser transformado. E isso só vai acontecer depois que Jesus voltar. Paulo explicou isso no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Então, esse seu corpo físico que vive aqui na Terra hoje, que está envelhecendo e morrendo um pouco mais a cada dia, não vai ser levado para o céu. O seu espírito renascido é que vai. E é nesse espírito que você vai se unir com Deus. Na verdade, se você é um cristão, então já está unido com Deus através de Jesus que habita dentro de você, como já falei. Só que o mundo físico fica trabalhando na sua mente o tempo todo, abafando os seus sentidos espirituais. O que é muito normal, acontece com todo mundo. Todos vivemos nesse mundo físico e ficamos acostumados com as sensações que o nosso corpo transmite. Elas ocupam nossa mente e nos distraem o tempo todo. Quer ver um exemplo? Você decide que vai parar um momento para ler a Bíblia e fazer uma oração. O que acontece normalmente? Todos os sentidos do seu corpo ficam interferindo na sua conexão espiritual. Os barulhos que você escuta, o frio, o calor, as preocupações do dia a dia, tudo fica tentando ocupar a sua mente e te distrair. Nesses momentos de conexão com Deus, esses sentidos não se desligam com facilidade. E é por isso que você precisa aprender a se desligar e ignorar o que o seu corpo e sua mente ficam transmitindo. Mas não é fácil, eu sei, eu também tenho muita dificuldade com isso. Quando lemos lá a história de Jesus, percebemos que ele sempre se afastava das multidões e até dos seus discípulos para tomar tempo a sós com o Pai. Marcos 1,35, Lucas 5,16. Jesus também sentia o mundo físico interferindo na conexão espiritual e sabia da importância desses momentos a sós com Deus. Ele também sentia fome, sede, calor, cansaço, como todos nós. Mas, sendo Deus, podia resistir com mais facilidade aos incômodos do corpo físico. Mas mesmo assim sentiu o que nós sentimos, e isso o tornou mais compreensivo e mais misericordioso. Ele teve mais compaixão da sua criação, porque sentiu na pele toda a nossa luta. E durante sua caminhada aqui na Terra, ele tentou nos ensinar o que fazer para vencer esse mundo físico. E conversar com Deus é um dos segredos. Antigamente, antes de Jesus, as pessoas que temiam a Deus tinham um anjo que as acompanhavam por toda a sua vida. É o que diz o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este anjo ainda é designado a cada um dos filhos de Deus até hoje. Cada um de nós tem um anjo
que o acompanha e protege. Mas nós temos uma vantagem enorme que os homens de Deus do Antigo Testamento não tinham. Nós temos o próprio Jesus habitando dentro de nós. Nós já fomos salvos, já estamos livres do inferno e da morte espiritual. Renascemos no Espírito e o nosso Espírito renascido já está assentado nas regiões celestiais, como eu li aqui em Efésios 2, de 4 a 6. Então a presença de Deus nos acompanha com muito mais força cada momento da nossa vida. Por isso é tão importante nós conversarmos com Ele, com Jesus que mora dentro de nós. Nós cristãos não podemos ignorar o Cristo que vive em nós. Precisamos aprender a conversar com Ele no nosso dia a dia, seja em voz alta ou em pensamento, não faz diferença para Deus, porque Ele conhece os nossos pensamentos, como diz Salmo 139. Então precisamos incluí-lo mais na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos diálogos mentais, ao invés de ficar navegando em historinhas sem rumo pela nossa mente, deixando a imaginação nos levar para lugares perdidos do pensamento. Precisamos nos lembrar de conversar com Deus o tempo todo. Ele está lá esperando. Eu gosto muito de conversar com Jesus e sinto que Ele é uma companhia sempre presente na minha vida por causa disso. Muitos homens de Deus fazem isso. Sempre foi uma prática normal. As orações dos profetas eram como conversas com Deus. E eles tinham tanta intimidade conversando com Deus que muitas vezes até reclamavam dele nas suas orações. Ah, mas eles escutavam a voz de Deus com mais clareza. Sim, na maioria dos casos sim, mas escutavam porque tinham uma boa conexão com Deus. Ah, mas Deus falava mais com os homens naquela época. Verdade, falava e ainda mandava os anjos falarem também. Só que isso foi na época da lei, o que não é vantagem nenhuma, muito pelo contrário. Porque agora, apesar de Deus não falar mais como antes, Ele vive dentro de nós. E antes não vivia. Hoje você tem o próprio Jesus morando dentro de você. Você pode ter o Espírito Santo te guiando e ter todo o poder dele à sua disposição. Só precisa aprender a se conectar e usar. Pedro falou que isso era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Lá em Atos 2, 16 e 17, fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Então hoje nós deveríamos ter mais poder e mais conexão com Deus do que os profetas antigamente. Mas fomos nos distanciando de Deus, parando de procurá-lo, parando de conversar com Ele, de escutar, e acabamos esquecendo o caminho de volta. Nós não perdemos a salvação, perdemos a conexão. E com isso perdemos o poder. Mas graças a Deus ainda dá tempo. Tudo o que precisamos fazer é recomeçar. Voltar ao bom e velho hábito de conversar com Deus. Com respeito, é claro. Não estou falando só da oração, mesmo porque para alguns cristãos a oração é algo tão formal que nem pode ser considerado uma conversa com Deus. Mas a oração também deveria ser um momento de conversar com Deus. E além dos momentos de oração, nós deveríamos conversar mais com o nosso Pai Celestial e com o seu Filho. Sempre com muito respeito, mas sem a rigidez de uma oração cerimoniosa, sem a frieza de uma oração repetitiva. Deus é um Pai amoroso e Ele espera que os seus filhos se dirijam a Ele como filhos que amam o seu Pai, abrindo o coração com sinceridade, humildade, carinho diante de Deus, ou de Jesus, se você preferir. Jesus é o nosso irmão mais velho,
E ele diz que tudo o que nós pedirmos ao Pai no nome dele, Deus vai fazer. Isso significa que nós podemos nos dirigir diretamente a Deus. E Jesus até nos mostrou como, quando ensinou a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração direta a Deus. Só que ela é apenas um modelo. Não deveria servir de mantra para você ficar repetindo até perder o significado. Suas conversas com Deus ou com Jesus precisam ser sinceras, abertas, honestas, claras. Imagina uma pessoa muito próxima de você, alguém que você gosta muito. Aí agora imagina essa pessoa vindo conversar com você do mesmo jeito que você faz uma oração a Deus. Você ia gostar da conversa dela? E quantas vezes ela ia conversar com você durante uma semana? Suas conversas com Deus deveriam ser diárias. Na verdade, a todo momento. Não estou falando para você ficar ajoelhado o dia todo, orando, derramando lágrimas. Mas conversar com Ele durante o seu dia. Às vezes eu estou lá dirigindo o carro, me vem um problema na mente, eu olho para o banco do lado vazio, imagino Jesus sentado ali e começo a conversar com Ele. Como um amigo. Ele diz que é meu amigo, lá em João 15,15. Então, eu converso falando das minhas preocupações, inseguranças, reconheço que Ele é o único que tem poder para me ajudar e que eu deveria ter mais fé e mais confiança nele, mas não estou conseguindo e preciso da ajuda dele. Tem vários modelos de conversas que eu poderia usar aqui para ilustrar. Nossa, Jesus, o Senhor viu que ontem eu me meti naquela confusão e agora eu nem sei como é que eu vou fazer para resolver. Eu sei que o Senhor pode usar até os meus erros para o meu bem, mas muitas vezes é difícil entender e eu sei que eu preciso confiar, mas não tenho essa força toda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Essa é uma conversa genérica que eu já tive com Jesus algumas vezes, falando de coisas mais específicas. Mas não importa, porque para cada um de nós o assunto é diferente. Mas aquele que está sempre disponível é o mesmo. E é nele que nós temos que nos apoiar. E é com ele que nós temos que conversar. Lembram do versículo de Filipenses 4, 6 e 7? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as suas petições conhecidas diante de Deus. Mas não vamos trazer diante de Deus só as nossas petições. Vamos vir a Ele com todos os assuntos, questões, dúvidas que nos incomodam, que nos atormentam. Até mesmo as coisas simples. Nós deveríamos compartilhar tudo com Ele. Nossa, Jesus, hoje o dia está tão lindo, muito obrigado por esse céu tão azul. Obrigado por esse clima agradável, as árvores todas verdinhas. E essas flores, Senhor, que o Senhor criou, são lindas, muito obrigado. Conversar agradecendo, conversar pedindo, conversar abrindo o seu coração, não interessa o assunto da conversa. O importante é conversar com Deus, falar com Ele como se Ele estivesse ali ao seu lado, porque Ele está. Mas você não se dá conta. E conversar mais com Ele vai te ajudar a perceber mais essa realidade. Você pode até conversar com o seu anjo da guarda também, mas não se esqueça de incluir Jesus na conversa, porque você não pode esquecer que é Jesus que mora dentro de você. Outro dia parei a minha moto, tranquei o capacete na corrente e saí. Quando estava voltando, eu não encontrei as chaves comigo. Fui até a moto e a chave estava lá enfiada no cadeado. A chave do cadeado e a chave da moto juntas. Ficaram ali quietinhas, me esperando. Foi um milagre de proteção de Deus. Então, na mesma hora eu comecei, nossa, Jesus, o Senhor é impressionante. Muito obrigado por ter protegido minha moto. Muito obrigado, anjo da guarda. Deus te abençoe pelo seu trabalho. Jesus, muito obrigado por mandar seus anjos para proteger minha moto. Foi sensacional. Ainda bem que o Senhor me protege dos meus erros. Muito obrigado.
E é assim que o cristão deveria pensar e agir. Ele não tem que chegar lá, olhar para a chave e falar: nossa, que sorte, ainda bem que ninguém roubou minha moto. E isso, além de ser uma burrice enorme, é uma falta de gratidão e de reconhecimento por quem fez o verdadeiro serviço de proteção. Para o cristão não existe sorte, coincidência, karma, nem obra do destino. O que existe é o plano de Deus para a sua vida e o que Ele faz a todo momento para te manter dentro desse plano. Até seus erros, más decisões e pecados, Ele usa para te manter na linha, seguindo o plano que Ele traçou para a sua vida. E conversar com Ele vai te ajudar a entender um pouco desse plano. Porque você nunca vai saber de tudo, mas pode ter mais consciência da presença de Deus e do que Ele está tentando fazer cada momento da sua vida. Lembra de Provérbios 3:6? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. É isso, reconheça Ele e vá conversando com Ele ao longo do seu dia. É claro que esses momentos de conversa com Jesus não deveriam substituir aquele momento especial de oração que todo cristão deveria ter. Aquela hora que você realmente para e apresenta a Deus todas as suas questões, orando, derramando seu coração. São duas coisas diferentes. Uma é conversar com Jesus, se aconselhar, agradecer, comentar, sentir a presença dele na sua vida. Outra é aquele momento especial que você reserva no seu dia para ler um pouco da Bíblia ou de textos cristãos, para orar a Deus e ficar a sós com Ele. Uma boa ilustração disso é o seu relacionamento com o seu marido ou esposa. Vocês conversam normalmente durante o dia, mas sempre reservam um momento de intimidade, ou deveriam, pelo menos, um momento para demonstrar amor físico e carinho um pelo outro. E com Deus é assim também, você deveria conversar com Ele o tempo todo e separar aquele momento de intimidade espiritual, entregando o seu coração, rendendo a Ele o seu espírito. É nessa hora que você busca conforto e o carinho que precisa para renovar o seu ânimo e fortalecer a sua fé naquele que é o seu Criador e Pai. Então, traga Deus para mais perto da sua mente, ocupando ela com conversas saudáveis com Jesus, com Deus. Não perca tempo com pensamentos fúteis, historinhas perdidas na sua cabeça. Fale com Jesus como se Ele estivesse ali, ao seu lado. Porque, na verdade, Ele está. Nunca se esqueça disso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.